Bento XVI. Esse tema do sigilo, né, nos faz pensar o que estava por trás da sua renúncia. Ainda muito se especula, há muitas opiniões. Por que Bento XVI renunciou? O que existe de seguro para a gente entender dessa transição? Falar primeiro, padre, ou eu? Tu não. Eu acredito, né, muito que a gente tem que analisar o conjunto quando vamos falar da renúncia do Bento XVI. Até sugiro aqui para quem está nos assistindo um livro muito bom de um jornalista alemão que acompanhou a trajetória de Bento XVI, que é o Peter Sewald, que escreveu o livro O Homem que Não Queria Ser Papa. E ele traça um perfil muito interessante do cardeal Ratzinger, falando desde o seu tempo de professor na Alemanha, perito do Concílio Vaticano II, depois mostra como ele ficou bispo, e depois como, na época da eleição de João Paulo II, ele vem como prefeito da doutrina da fé no Vaticano, enfim. E vai mostrando toda a trajetória de Bento XVI, mostrando que, de fato, ele não era um homem de carreira. Na verdade, ele foi levado mesmo por Deus, pelo chamado da igreja, a ocupar os cargos que ocupou. E, ao mesmo tempo, o próprio Peter Sewald fala disso e dá vários testemunhos no seu livro a respeito da bondade e da humildade de Bento XVI. Sempre, mesmo quando professor, foi um professor muito acessível, muito humilde, muito próximo dos alunos, mas, ao mesmo tempo, muito claro, muito seguro, muito direto naquilo que dizia. Na sua juventude, na época em que foi perito do concílio, tinha até uma visão teológica um pouco mais liberal. Quando acabou o concílio, vendo os resultados do concílio, a aplicação do concílio, alguns equívocos nessa aplicação, ele muda, já começa a mudar a sua posição. Por exemplo, na revista Concilium, né, era uma revista teológica muito famosa na Europa, aqui no Brasil, o clero do Brasil também lia muito a Concilium. A única voz mais conservadora nessa revista era o jovem professor Ratzinger. Depois ficou bispo, ficou cardeal, enfim, mas não queria ser papa, né? Não pensava em ser papa e ficou papa. E a tese do Peter Sewald, e eu concordo com essa tese dele, por isso que eu recomendo a leitura do livro, é de que o Bento XVI ele sofreu muito boicote interno mesmo. Às vezes de membros da hierarquia mesmo da igreja e até dos assessores. Então, em questões assim muito simples, que ele poderia ter sido ajudado por assessores mais experientes, ele não foi ajudado. Por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude em Colônia, ele fez um passeio de barco, colocaram uma cadeira, um trono para o Papa, e ele se sentou. Mas não disseram ao Papa que os jovens estavam nas margens do rio, esperando para vê-lo passar. E muitos jovens que ficaram horas esperando para ver o Papa se sentou, eles não viram o Papa. E aí isso foi visto pelos jovens, e aí a imprensa reverberou isso como uma antipatia do Papa. O Papa não estava preocupado com o público. E aí, entendeu? Então, tanto a imprensa quanto às vezes até aqueles que o assessoravam, parece que corroboraram essa imagem um pouco de um Papa distante, um Papa mais frio, e faziam aquelas contraposições com João Paulo II. Né, que são totalmente absurdas e são injustas, porque João Paulo II, isso é inegável, ele soube lidar com a mídia como ninguém. Dos papas modernos, ele soube usar isso em proveito da igreja como ninguém, né?